Amém. Bom dia, irmãos. Bom estar aqui com vocês mais uma vez. Que bom que você está aqui também nessa manhã. Nós vamos meditar um pouquinho nas Escrituras e eu creio que o Senhor já tem falado conosco desde o início desse culto, amém? Se você já está com o seu coração aberto aí, nada melhor do que um momento como esse que a gente teve agora de louvor, onde a gente pode exaltar e glorificar o nome do Senhor, né? Dizer que Ele é bendito, que Ele é bem-vindo, adorar o Senhor. E eu acredito que, assim como nós já fizemos até aqui, que nessa palavra o Senhor seja exaltado, amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração antes de nós começarmos. Amém, Jesus. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui nessa manhã. Eu te agradeço pela oportunidade de compartilhar as Escrituras. Que o Senhor possa continuar essa boa obra nas nossas vidas, Pai. Que a sua palavra venha somar dentro de nós. Que o Senhor tenha liberdade de ministrar, de falar aquilo que o Senhor quer. Nós estamos aqui, Jesus, e nós queremos te ouvir. Nós abrimos mão das nossas necessidades ou daquilo que nós achamos que precisamos por um momento, para que o Senhor, que é soberano e sabe todas as coisas, possa ministrar aquilo que de fato nós precisamos, aquilo que nós devemos ouvir da parte do Senhor nessa manhã. Tenha liberdade aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 26. Nós vamos iniciar fazendo a leitura de um texto em Gênesis 26. Se você puder acompanhar, você pode abrir a sua Bíblia. Amém? Nós vamos ler a partir do versículo 2. Diz assim, Gênesis 26, versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Amém? Irmãos, nós temos aqui um fragmento das Escrituras que conta, né, não só no capítulo 26, mas Gênesis um pouco antes e dando sequência do 26, falando um pouco sobre a história dos patriarcas. E a gente começa ali na história dos patriarcas com Abraão. Acredito que os irmãos conhecem a história, onde o Senhor traz uma palavra específica, uma promessa para Abraão, e que a partir dele, da descendência dele, o Senhor tinha escolhido aquele homem para formar um povo que seria o povo do Senhor. E é interessante porque quando nós lemos as Escrituras, a gente tem pelo menos eu, não sei você, mas todas as vezes que eu ouço falar sobre Isaque nas Escrituras, o que você lembra? Abraão fazendo sacrifício? Eu acho que todos nós de alguma forma associamos a figura de Isaque como aquele menino que ia ser sacrificado pelo seu pai em obediência a uma direção que ele tinha recebido do Senhor. Então é muito comum a gente lembrar de Isaque e lembrar desse texto ou daquele momento da história dele. E eu gosto deste trecho que nós lemos, porque aqui a gente tem a imagem de Isaque, não como aquela criança que ia ser sacrificada pelo seu pai, obedecendo uma ordem do Senhor. Mas a gente tem aqui a figura de Isaque como um homem que estava recebendo uma direção do Senhor. E é engraçado porque
da história dos patriarcas, dos três, o que tem uma história menor assim que a gente tem relatos nas escrituras é Isaac. Mas me chama a atenção aqui exatamente porque é um momento muito específico na vida daquele homem, onde o Senhor iria trazer uma direção específica para ele. Então, quando eu leio, me chama a atenção aqui nesse lugar, por quê? Porque a figura associada a Isaac não é essa criança, mas um homem que recebe uma direção do Senhor. E é engraçado, irmãos, porque Isaac, aqui nesse contexto, ele está começando a viver um momento da vida dele muito parecido com aquilo que o seu pai tinha vivido. E quando a gente olha para a figura, né, para Isaac, a gente entende que ele, até então, nas escrituras, quando a gente lê os relatos anteriores, ele era o filho da promessa. Ele era aquele que Abraão olhava e enxergava o plano de Deus de continuar algo que o Senhor havia prometido. Então, Isaac, ele, assim como o pai dele, ele tinha uma responsabilidade sobre uma palavra que Deus tinha liberado. E, semelhantemente ao seu pai, nesse contexto do capítulo 26, Isaac ele vai viver uma situação parecida. Se você se lembrar, nos capítulos anteriores de Gênesis, Abraão estava num determinado momento em um lugar, e a Bíblia diz que houve fome naquele lugar e ele precisou ir para um outro lugar. Isso era muito comum nos tempos antigos. Como as pessoas elas eram basicamente nômades, eles ficavam nos lugares onde eles tinham recursos, diferente de nós hoje, né? Você não precisa ficar migrando, indo atrás de recursos, mas isso era muito comum naquele contexto. As pessoas elas migravam para regiões onde tinha água, onde tinha alimento. Se houvesse a necessidade, eles tinham que sair desses lugares onde não tinha isso. E Abraão viveu essa situação, onde o Senhor trouxe a palavra para ele e disse: você vai precisar migrar, porque você está num momento aí onde não está legal onde você está. E aqui, Isaac, ele passa pela mesma situação. A Bíblia diz que ele estava num determinado lugar, houve fome naquela terra, ou seja, não tinha recursos para ele permanecer naquele lugar, e o Senhor então dá uma direção específica para ele, falando: olha, você vai precisar ir para um outro lugar. E quando a gente lê esses versículos que nós lemos, a gente consegue perceber algumas direções, né, alguns pontos específicos nessa direção que Deus deu para Isaac. A primeira coisa que o Senhor fala para ele, não desça para o Egito. Eu quero falar de 3 pontos aqui nesse momento. Não desças para o Egito, habita onde eu disser e peregrina nesta terra. Então, o que o Senhor estava falando para ele? Primeira coisa, não desce para o Egito. E é engraçado porque quando eu leio essa direção do Senhor, me associa a uma ideia de santidade. Não vai para aquele lugar. Até aqui o Egito ainda não tinha aquelas características que mais na frente a gente vai ter, né? Depois que o povo habita naquele lugar, sai daquele lugar, migrando para Canaã de volta. Mas aqui, de alguma forma, o Senhor estava dizendo para ele: não vai para lá. E Abraão já tinha vivido uma experiência ruim no Egito. Depois você volta aí, quem está acompanhando a leitura cronológica já passou, acredito, por esse texto. Mas Abraão tinha vivido um momento muito ruim ali no Egito, e o Senhor disse para Isaac: não vai para lá. Pelo contrário, em vez de ir para lá, você vai habitar onde eu disser para você habitar. E é interessante porque aqui eu associo essa direção do Senhor em habita onde eu te disser, com uma ideia de obediência. Então o Senhor primeiro fala para ele: você não vai para o Egito. Então você se santifica, você se separa deste lugar que representa uma figura de pecado, de condenação, de escravidão, e você vai para onde eu disser para você ir. E aqui a gente tem uma ideia de obediência, o Senhor dando uma direção muito clara para Isaac de onde ele devia ir. E a terceira coisa, peregrina nessa terra, uma ideia de perseverança. Olha só, Isaac, ele recebe uma direção do Senhor para não ir para o Egito. Ele recebe uma direção do Senhor para obedecer e ir para onde o Senhor falar que ele devia ir. E o Senhor ainda fala para ele: você vai peregrinar nessa terra, ou seja, você vai ter que ficar, você vai ter que caminhar, você vai ter que gastar tempo neste lugar. E o mais interessante, eu acredito, irmãos, é que ali naquele contexto, o Senhor estava observando as reações de Isaac. Isaac poderia não ter obedecido ao Senhor.
Ele poderia ter seguido uma direção muito diferente daquela que Deus estava dando. Mas a Bíblia, nesse texto que a gente leu, o versículo 6 encerra dizendo que Isaac decidiu ficar naquela terra que o Senhor tinha dito para ele ficar, que era a terra de Gerar. Mas quando a gente lê esse texto, irmãos, é comum a gente associar, mas por que essa foi a direção do Senhor? Eu não sei se você já leu esse texto com esse olhar, mas fica parecendo até que é algo sem sentido. O Senhor está falando para ele o seguinte: você não vai para o Egito, você vai para onde eu te mostrar. Mas o lugar que eu estou mandando você ir é essa terra de Gerar. E a gente vai entender o porquê que é sem sentido isso na vida de Isaac. E quando a gente olha para esse texto, por que Gerar? Por que o Senhor escolheu aquela terra para Isaac ir e peregrinar? A primeira coisa, irmãos, porque aquela era a escolha do Senhor. E quando a gente traz isso para as nossas vidas, você pode pensar aí na sua vida, na sua história, quantas direções que o Senhor traz para nós que parece ser sem sentido. Você já recebeu alguma direção de Deus? O Senhor fala para você, faça isso. E naquele momento ou naquele contexto parece que não tem sentido nenhum você obedecer ao Senhor, porque aos olhos naturais aquilo ali não tem lógica, não tem explicação. Eu posso dar um exemplo da minha vida. Eu me lembro quando eu tinha acabado de sair do ensino médio, né, nesse período que alguns estão aqui dos meninos de vestibular, e naquela época eu também tinha feito o Enem, tinha feito a inscrição para concorrer a algumas bolsas, também tinha feito alguns outros vestibulares, estava naquela espera, né, aquela aflição. E eu me lembro que quando saiu o resultado na primeira etapa, eu tinha feito a inscrição na minha primeira opção para o curso que eu queria, que era engenharia, e numa segunda opção eu tinha colocado arquitetura. Eu acho que eram 3 opções. Eram 3, amor? 3, né? Eram 3 opções. Eu sei que eu coloquei engenharia e arquitetura e engenharia de novo, eu acho. Dos horários, enfim, nas faculdades que eu queria. E eu me lembro, irmãos, que quando foi a primeira vez que saiu o resultado, a primeira opção que eu tinha escolhido, que era o curso que eu queria, não saiu. Mas a segunda opção saiu. E eu não sei se é assim até hoje, mas naquela época, se você saísse nessa segunda opção e não fosse, você não podia concorrer mais. Porque, teoricamente, você tinha ganhado a bolsa e você estava desistindo daquilo que você colocou ali que você queria. E na época, né, saiu arquitetura, né? Também era um curso afim, estava próximo daquilo que eu queria. E lógico que eu ia, né? Era uma bolsa 100%. Falei, vou, né? E é engraçado porque eu não me lembro assim dos detalhes, né? Mas eu me lembro que o Senhor falou para mim não ir. Não, você não vai fazer. Aí você pensa, né? Primeira coisa, aquele choque interno. Mas espera aí, mas como assim eu não vou? Eu vou para onde então? Porque ali eu não tinha uma outra opção no momento. Era aquele lá ou até então era nada. E como é que eu ia falar isso para os meus pais também, né? Ganhei a bolsa, mas eu não vou. Então foi um momento muito difícil, uma direção que parecia ser sem sentido naquela época. Fazer aquele curso que era um curso bom, uma bolsa que eu não ia pagar, numa faculdade boa, mas não, o Senhor falou, você não vai fazer. E amém, eu obedeci e não, né? Não fiz naquele momento. E é engraçado, né? Porque depois de muito tempo, a gente vai entendendo as coisas do Senhor, né? Naquele mesmo ano, naquele mesmo processo, irmãos, olha, Deus cuida da gente e da nossa casa sem a gente perceber. A Crislane também tinha feito a inscrição para concorrer aos cursos que ela queria. E eu não sei, foi na primeira opção que você colocou, que você queria, né? Ela colocou a opção que ela queria, na primeira opção de arquitetura, porque ela queria fazer arquitetura, né? Assim, era o que ela queria. Só que quando saiu, acho que na primeira vez não saiu, né? Ela não saiu em nenhuma das 3 posições. Só que alguma pessoa desistiu de arquitetura, naquela mesma faculdade. E aí, na segunda opção, na segunda vez, né? A segunda chamada, ela foi contemplada com a bolsa de arquitetura, irmãos. E ela fez arquitetura, a bendita da faculdade formou. É engraçado, né? Uma coisa que a gente acha que não tem sentido, pelo menos na minha casa, indiretamente, Deus já estava abençoando. Deus já estava fazendo algo. Mas a ênfase aqui que eu quero dar para vocês, irmãos, é que muitas vezes o Senhor traz sobre as nossas vidas direções que parece que não tem sentido. E obedecer naquele momento
apesar de não ter sentido, sempre é a melhor escolha. Então, se você tem uma direção que o Senhor traz para a sua vida, obedeça. Mesmo que pareça, não tem lógica, mesmo que pareça que não vai ser bom, mesmo que pareça que não tem sentido, faça, porque o Senhor é soberano e Ele sabe de todas as coisas, amém? O Senhor sabe aquilo que é melhor para as nossas vidas. E eu acredito, irmãos, que para Isaac, quando ele olhava para aquela possibilidade, né, os olhos naturais dele contemplavam a necessidade de ir para aquele lugar, para aquela região que Deus disse, não fazia sentido. Por que não fazia sentido? Primeira coisa, porque aquela cidade, aquela região, era uma região onde moravam os filisteus. E os filisteus, se você bem lembra, eles foram um dos principais inimigos do povo de Israel ao longo da história. Mas o Senhor estava mandando Isaac ir para uma região onde estavam os inimigos, onde habitavam, onde moravam os inimigos. E aquela região, a cidade em si, aquele lugar, era uma região que ficava, geograficamente falando, entre desertos. Se você pesquisar um pouquinho, né, na geografia daquele tempo, aquela região ficava entre dois desertos, o deserto de Cádiz e o deserto de Sur. Então, naturalmente falando, também não está fazendo sentido Isaac ir para um lugar onde estavam os inimigos e ele ir para um lugar que era uma região entre desertos. Você já imaginou Deus te dar uma direção dessa forma? Ó, você vai me obedecer, mas você vai ficar lá no meio das pessoas que são pessoas que não gostam de você ou que podem ser seus inimigos, e uma região que não tem recurso, né, aparentemente falando, porque fica entre desertos. Mas apesar de ficar entre desertos, a história diz que aquela região específica era uma região fértil e uma região que era bem regada. Era uma região de águas, e nós vamos entender melhor sobre isso. Mas como eu disse, o mais importante de tudo isso, apesar das características naturais, geográficas, apesar de todo o contexto que existia ali com as pessoas daquela região, aquele era o lugar do Senhor. Então, o mais importante quando Deus nos dá uma direção, nós obedecermos, é porque essa é a direção do Senhor. E a nossa direção, irmãos, natural, humana, ela nunca vai ser melhor do que aquela que o Senhor traz. Muitas vezes a gente tende a achar que as decisões que a gente quer tomar é melhor do que aquela que Deus fala. O Senhor fala para você, vai para Gerar, aí você fala, não Deus, eu vou aqui, vou para cá, aqui está parecendo que é melhor. A gente tem essa característica de achar, mesmo não sendo diretamente, né, mas até inconsciente ou indiretamente, a gente tem a necessidade, ou eu não sei o que acontece com o ser humano, de achar que por vezes a gente entende ou sabe das coisas mais que o Senhor. E que quando o Senhor traz uma direção, a gente pode sim tomar um outro caminho que vai ser melhor que aquele que o Senhor está dizendo. Irmãos, que bobagem da nossa parte achar isso. A escolha do Senhor para as nossas vidas sempre vai superar aquilo que nós queremos. Mesmo que não pareça, mesmo que não faça sentido, mesmo que você não entenda e talvez você morra sem entender, mas a direção do Senhor, ela sempre é mais importante. E olha só, no versículo 8 do capítulo 26, fala que Isaac, ele ficou naquela região por muito tempo. E aí assim, é um conflito, né? Porque o Senhor manda ele para um lugar que aparentemente seria ruim, que aparentemente era um lugar de inimigos, que aparentemente era um lugar que não tinha nada a ver dele ficar, dele permanecer. E a Bíblia diz que para piorar, né, aparentemente, a situação, Isaac fica ali muito tempo. Vocês lembram que nós lemos que o Senhor disse que ele deveria peregrinar naquela terra? E de fato ele teve que peregrinar na terra de Gerar. Ele ficou ali muito tempo. E ele teve problemas ali também, irmãos. Então, às vezes, a direção que o Senhor dá para as nossas vidas, ela é a melhor, ela supera a nossa, ela é aquela que tem que ser tomada, mas isso não significa que quando você obedecer, que você não vai enfrentar situações adversas. Pode acontecer, mas isso não quer dizer que essa não é a direção do Senhor.
Às vezes o Senhor manda você e eu, a gente tomar uma direção, tomar um caminho, tomar uma decisão, e aí no primeiro problema que acontece diante de nós, naquilo que o Senhor diz, a gente fala, está vendo, ó, não era Deus que estava falando comigo, não, ó, eu devia ter feito outra coisa. Mas isso não significa que essa não é a direção de Deus. A Bíblia diz ali no contexto da história de Isaac que ele teve problema com os povos ali, né? Os benditos que moravam ali, os filisteus. O primeiro problema que ele teve foi com a história de Abimeleque, né? Que era uma espécie ali de rei, governante daquele lugar, que ele vai tentar tomar a esposa de Isaac como, né, mulher para si, porque Isaac ele mente que ela não era esposa dele. Mas não dando ênfase a essa parte da história, eu quero que você entenda que ele esteve naquela terra, ele esteve ali obedecendo uma direção do Senhor, mas ele enfrentou problemas. Mas a Bíblia fala também, se você continuar lendo o texto, que o Senhor prosperou a vida de Isaac naquele lugar. Ele obedeceu ao Senhor, ele estava debaixo de uma direção, ele teve problemas, mas ainda assim o Senhor prosperou. Ou seja, o Senhor era como se o Senhor estivesse dizendo para ele, ó, essa foi a direção que eu te dei. A minha bênção está sobre você pela obediência, pela perseverança, pela santidade de você seguir a ordem que eu estou te dizendo. Só que a história, quando a gente segue lendo, ela vai ganhando novos contornos. Por quê? Quando Isaac começa a prosperar naquela região, o que acontece? Os benditos lá que moravam começam a ter inveja da vida de Isaac. Estava começando aí tudo muito bem, né? Aparentemente no lugar ruim de inimigos, Deus coloca a mão, prospera a vida do homem, mas chama a atenção daquelas pessoas ali e eles começam a ter umas atitudes hostis com Isaac, porque eles estavam com inveja da prosperidade de Deus na vida dele. E aí, irmãos, nós chegamos no versículo 17, eu queria que você lesse junto comigo, Gênesis 26, 17. Olha só o que a Bíblia nos diz. Então, Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de águas nascentes, ou de água nascente. Então o que aconteceu? Isaac estava ali naquela terra, Deus começa a abençoar a vida dele, os filisteus começam a ficar com inveja da vida dele, e a Bíblia diz que eles começam a entulhar, ou seja, a tampar, os poços que tinham sido cavados na época do pai de Isaac, de Abraão, quando Abraão também passou por aquela terra. E aí, irmãos, aqui no 17, a Bíblia diz então que Isaac, ele vai acampar nessa região, né, no vale de Gerar, nesse lugar específico, e ele começa a desentulhar os poços que tinham sido cavados na época do pai dele, de Abraão. E como eu disse, Isaac, ele era uma figura de ser o filho da promessa. Então, irmãos, havia uma esperança na vida dele, né, de ser aquele que continuaria a promessa do Senhor dada a Abraão. Mas quando Isaac ele estava nessa região de Gerar, ele teve de fato a oportunidade, irmãos, de dar continuidade ao cumprimento dessa promessa. Porque, pensa comigo, é difícil a gente ficar pensando naquilo que não está além do texto, né? Mas imagina se Isaac não tivesse obedecido ao Senhor. Uma coisa a gente tem certeza, a história teria tomado um outro contorno. Deus, na soberana vontade dele, acredito que chegaria no plano dele, mas não teria sido dessa forma. E existia um propósito muito claro de Isaac estar ali naquela região. E a Bíblia diz que nesse momento aqui, ele ele já estava obedecendo a direção do Senhor em todos aqueles pontos que Deus veio trazendo para ele, mas nesse momento, ele vai lá e começa a desentulhar os poços que os inimigos tinham entulhado, que eram os poços cavados por Abraão. E quando a gente olha com um olhar um pouco mais natural para isso,
Nesse lugar, né, no Antigo Testamento, os poços, eles eram um local de uma grande importância. Por quê? Eles tinham um papel determinante para que um povo, para que as pessoas se estabelecessem num determinado lugar. Era fundamental para um povo, irmãos, assim como hoje, eu e você, é fundamental a gente ter acesso à água, não é? Alguém aqui vive sem água? Não tem como. E naquele tempo não era diferente. Só que, diferentemente de hoje, os recursos ali não eram tão simples de captar. Não é igual eu e você que a gente abre uma torneira, você tem água. Você abre um chuveiro, você tem água. Você tem água encanada, você tem água potável. Não, não era tão simples assim. Então, você ter um poço, nesse contexto aqui, era um sinônimo de vida ou morte. Não só para as pessoas, mas para tudo aquilo que elas tinham. Para a alimentação, para os animais, para todo o contexto natural. As pessoas não sobreviviam sem águas. E então os poços, eles não eram apenas uma estrutura funcional. Eles eram literalmente uma fonte de vida para que as pessoas pudessem continuar morando numa determinada região e, né, cuidando dos seus bens, dos animais. Agora você imagina comigo, naquele contexto ali natural, o tanto que seria difícil para um povo, uma pessoa só já seria muito difícil, mas você imagina ali um grupo de pessoas atravessar uma região desértica, sendo que essa água era um recurso precioso, ela atravessar esse lugar sem ter acesso à água, sem ter acesso àquilo que era fonte de vida. Então um poço não era só um buraco no chão que tinha lá um pouco de água para que a pessoa bebesse. Ela era um sinônimo de vida e de morte. E eu achei interessante, eu estava dando uma lida sobre isso, né? E até eu não conheço nenhuma região desértica, mas ouvindo uma pessoa que conhece falar sobre isso, ele estava explicando ali a diferença entre, de fato, né, no contexto bíblico, esses poços e as cisternas. E aí ele estava explicando ali que a cisterna, ela era um lugar, né, ela era um buraco, enfim, um local escavado, aonde a reserva de água era de água da chuva. Então eles abriam buracos específicos, quando chovia, a água enchia aquele lugar, então tinha uma água represada, reservada ali, que era uma espécie de cisterna. Só que os poços, diferentemente das cisternas, eles não eram um lugar que era captado a água da chuva. Ele era também um buraco, um lugar que era escavado, mas eles cavavam até chegar no lençol freático, onde tem água, e essa água ali, né, minava, brotava, então eram águas correntes, né, água viva. Então, teoricamente, né, seria uma água que não acaba, né, porque a cisterna ali é uma água represada, tomou, usou, uma hora ela secou. Então, o poço, ele era um lugar onde eles escavavam até chegar nessa água, e a ideia é que essa água fosse aquilo que as Escrituras, né, chamam de águas vivas. E aqui, irmãos, ao ler e ouvir sobre isso, nós somos levados a um outro texto da palavra, lá em João, no capítulo 4, no versículo 10. Você não precisa abrir, mas quem está anotando pode anotar. Em uma outra história, que coincidentemente ou não, também foi na beirada de um poço, onde a gente tem um diálogo entre Jesus e uma mulher samaritana, e naquele contexto, Jesus diz para aquela mulher que existia uma água viva, e lembra lá do poço que tinha água viva, que essa água poderia ser bebida. E ali, naquele contexto, quando Jesus diz, e eu acho isso muito bonito hoje, apesar de ser difícil de entender, Jesus falava de uma forma muito poética, né? Ele estava ali de alguma forma usando uma metáfora para falar da salvação para aquela mulher, porque ele estava dizendo para ela, ela estava ali pegando água de um poço, e numa conversa ali, que eu acredito que vai muito além daquilo que as Escrituras conseguiram relatar, tem muito mais detalhes, seria bom saber, mas não tem. Jesus fala para aquela mulher, mas existe uma água viva que se você beber, diferentemente dessa água que você acha que é viva de um poço, você não vai sentir mais sede. Irmãos, lembra lá na história de Isaac agora comigo.
A Bíblia diz que os filisteus, eles tamparam poços que haviam sido cavados por Abraão. Quando um poço ele é entulhado, ele é tampado, é impossível você conseguir tirar água daquele lugar para que as pessoas bebam, sim ou não? Ele está tampado, ele está ali com entulho, tem alguma coisa ali fechado, né? Tem até uma versão que diz fechado, que eles fecharam os poços. Então, não tem como dar água para ninguém beber se esse poço estiver fechado. Só que essa atitude de Isaac, de desentulhar os poços, aponta para as nossas vidas como aqueles que são facilitadores para que outros bebam águas vivas. Isaac estava ali num contexto natural, desentulhando um poço, para que ele, claro, e outras pessoas usassem as águas daquele poço. Mas quando a gente aplica a palavra nas nossas vidas, a gente entende que quando nós desentulhamos poços, nós estamos de alguma forma permitindo com que outras pessoas tenham acesso a essa água viva, a essa água que vai além de um contexto natural. No versículo 19 desse capítulo 26, a história vai continuando e diz que os servos de Isaac, não necessariamente ele, mas os servos dele, cavaram até achar um poço de água nascente, um poço de água corrente, ou um poço de água viva. E no versículo 14 de João 4, Jesus diz: aquele que beber da água que ele der, nunca mais terá sede, e essa água será uma fonte a jorrar para a vida eterna. E isso é interessante quando a gente pensa, irmãos, porque nós, quando tomamos essa atitude, nós temos de alguma forma, não só a responsabilidade, mas pela graça do Senhor, a capacidade de permitir ou de ser facilitador para que outras pessoas também acessem essa fonte do Evangelho, de uma água viva, de uma água corrente, de uma água natural, e que diz que jorra para a eternidade. Por que jorra para a eternidade? Porque essa água fala sobre salvação. Porque essa água fala, você permitir com que outras pessoas bebam da mesma fonte que você bebe. E aí, olha para a sua vida, assim como eu olho para a minha nessa manhã, e pensa, como que está você diante dessa situação? Você tem conseguido ser essa pessoa que consegue fornecer água viva, ou ser um facilitador para que outros bebam? E a gente começa dentro da nossa casa, no nosso contexto de relacionamento familiar. As nossas atitudes, as nossas ações, elas levam aqueles que estão ao nosso redor a também poderem beber desse lugar, a também poderem ter acesso ao Evangelho, ou o seu testemunho, a sua forma de ser e agir dentro da sua casa está sendo algo que está impedindo as pessoas a ter acesso ao Evangelho. Isso é muito sério, porque a gente tem responsabilidade sobre isso. Não só dentro da nossa casa, mas onde eu e você nós estamos inseridos, nós temos, e isso você queira e eu também ou não, é a nossa responsabilidade. E as nossas atitudes podem sim facilitar ou interferir negativamente para que as pessoas tenham acesso a esse lugar. Irmãos, Deus nos leva, falando como uma espécie de comparação, Deus nos leva a essa terra de Gerar, a esse lugar que Isaac foi gerado, para que eu e você, nós também possamos desentulhar poços e cavar outros, porque a Bíblia diz, continuando a história, que Isaac não só desentulhou os poços que tinham sido entulhados, mas ele também cavou outros poços, ou seja, ele foi atrás de outro lugar que também poderia ser fonte de água para servir aquele povo. Lugares, situações indesejadas por nós, irmãos, muitas vezes são, nessa espécie de comparação, esse vale de Gerar, uma oportunidade para que o reino de Deus expanda. Muitas vezes o Senhor, Ele nos coloca em situações que aparentemente são desagradáveis, são desconfortáveis, não tem sentido, mas isso Ele permite para que de alguma forma o reino expanda. Então, se o Senhor está te dando, e eu falo isso
como uma oportunidade de você vivenciar uma situação dentro dessas terras de Gerar, aonde parece que não faz sentido, onde parece que o lugar só tem inimigo, onde o lugar é deserto. Se o Senhor está te dando essa oportunidade, entenda que o reino do Senhor pode ser expandido naquele lugar. Quando nós enfrentamos às vezes algumas situações difíceis dentro da nossa casa, no nosso trabalho, em relacionamentos que nós temos com as pessoas, ou em qualquer outra situação que você se lembrar aí, às vezes é uma oportunidade para que você permita com que o nome do Senhor seja glorificado. Qual é a O nosso olhar, ele está preso de uma forma negativa numa direção que Deus nos dá. A gente tem ali a tendência de olhar para a direção do Senhor e enxergar aquilo que aparentemente é o lado ruim da história. Mas a gente não consegue olhar para aquilo e falar: Deus está me dando uma oportunidade de expandir o reino. Deus está me dando a oportunidade de levar para alguém, seja uma pessoa próxima, seja uma pessoa não tão próxima, a encontrar e a beber dessa mesma fonte que você bebe. Se você está aqui hoje nessa manhã, se você faz parte dessa comunidade, de alguma forma você tem bebido dessa fonte de água viva. De alguma forma você está tendo acesso ao Evangelho, de alguma forma você está tendo acesso a um caminho, a um lugar, a um rumo na salvação. Mas existem pessoas diante de nós, do nosso lado, na nossa casa, dentro da própria comunidade, que também precisa ter acesso a essa mesma fonte. Então, irmãos, Deus não nos chama só a beber as águas do poço, mas Deus nos chama a desentulhar essas águas, talvez do poço do seu irmão do lado. Ou você desentulhar a água de um poço que outras pessoas vão beber. Às vezes nem é você mesmo que vai beber, mas você e eu, nós somos chamados pelo Senhor para fazer com que outras pessoas também tenham acesso a essas águas. E toda e qualquer circunstância da nossa vida deve nos levar à propagação do Evangelho. Então, se você está vivendo uma situação boa ou não, uma adversidade ou não, uma situação diante de inimigos ou não, uma situação num lugar desértico ou não, numa terra onde você está peregrinando, onde não está legal, talvez um momento difícil da sua vida, ali é uma oportunidade para que o Evangelho também ganhe outros contornos e alcance outras pessoas. E nós vivemos, irmãos, hoje, parece clichê falar isso, né? Mas nós vivemos um contexto onde essa água limpa, ela está sendo suja, ela está sendo contaminada. Os poços estão sendo entulhados diante de nós aí, a todo momento. Olha quanta bobagem a gente não vê as pessoas dizerem. Quantas coisas absurdas você com certeza ouviu aí na internet. Coisas que as pessoas falam que está totalmente fora. E eu estou dizendo, às vezes, de pessoas que estão aparentemente pregando as Escrituras. Mas são pessoas que estão fornecendo água suja para outros beberem. Então nós estamos em dias onde o Senhor nos chama assim, a filtrar essa água, a desentulhar o poço, a decantar para que as pessoas tenham acesso ao Evangelho puro e verdadeiro. E é através das nossas vidas. O Senhor me chama e te chama para a gente ser como esse homem aqui, como Isaac, aquele que obedece uma direção de Deus, que vai para um lugar seguindo a ordem do Senhor, mas para que outros acessem a Jesus. E nós estamos nessa mesma condição. E, como eu disse, quer seja a sua vontade ou não, nós estamos peregrinando nessa terra de Gerar. Nos nossos dias, nós também somos peregrinos num lugar que não é a nossa terra. Mas se o Senhor nos colocou aqui, no seu contexto de vida, no seu contexto familiar,
no seu contexto, né, no seu ciclo de relacionamentos, é porque o Senhor quer que você peregrine naquele lugar. E que você vá atrás dos poços entulhados e permita com que as pessoas ali também acessem esse lugar. Mas quando a gente olha, né, para a narrativa das nossas vidas, para essa história, você, pensa aí, não me responde, mas pensa, você é Isaac que desentulha poços, ou você é um filisteu que está entulhando, que está tirando o acesso às águas puras para que outros bebam? E a verdade, irmãos, é que muitas vezes a gente está nesse papel aqui dos filisteus. Ao invés de sermos facilitadores do evangelho para as pessoas, a gente está lá no poço e jogando um pouquinho de terra. E fazendo com que as pessoas não encontrem o Senhor de verdade. E isso é muito particular de cada um de nós. É você junto do Senhor que precisa, né, que tem que observar as suas ações e entender se aquilo que você faz na sua vida está sendo de fato acesso ao reino para outros ou não. Abra sua Bíblia lá em João, vamos lá na história daquela mulher, João 4. Deixa eu ler 2 versículos aqui com os irmãos. Vamos ler João 4, Evangelho de João, capítulo 4. Vamos começar no versículo 28. Olha só, naquela narrativa, o que acontece? Jesus conversa com aquela mulher, dá para ela ali um jato de água viva para ela, traz uma resposta sobre quem ela era, sobre o seu contexto. E aí olha o que ela faz. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Olha só que coisa interessante. Naquele contexto ali daquela mulher samaritana junto com Jesus, depois que ela recebe aquela revelação do Senhor sobre tudo aquilo que o Senhor estava falando para ela, a Bíblia diz que ela não, né, nas minhas palavras para que você compreenda, ela não se aguenta. E ela vai compartilhar isso com outras pessoas, dizendo para eles: vamos ali porque tem um homem ali que falou tudo ao meu respeito. Será que ele não é o Cristo? Será que ele não é esse a quem nós esperamos de alguma forma? Irmãos, e é interessante porque quando você tem acesso à água viva, quando você tem acesso às fontes verdadeiras do Evangelho, de alguma forma, você é impulsionado a levar isso para outras pessoas. De alguma forma, quando você encontra isso no Senhor, há um sentimento, se não há, precisa haver, um sentimento dentro de mim e de você, que vai nos impulsionar a levar isso para outras pessoas. É impossível você beber de uma fonte de água pura e verdadeira e não querer que outras pessoas bebam. Eu costumo dizer que o Senhor, quando você recebe Ele de fato dentro de você, é como se você ganhasse algo tão maravilhoso, um presente tão único, tão especial, que você com certeza vai querer compartilhar Ele, pelo menos com as pessoas próximas de você, pelo menos com as pessoas que você ama, dentro da sua casa. As pessoas próximas, seus amigos. Não tem como a gente beber dessa fonte natural e não querer dar isso para outras pessoas. Mas a gente entende que desentulhar esses poços, como Isaac fez, não é uma tarefa fácil. Com certeza deu muito trabalho para ele. Afinal de contas, quando a gente segue a história, a Bíblia diz que ele começa a fazer aquilo lá, né, vai desentulhando poços, e quando ele vai cavar outros poços, eles acham água.
Eles continuam tendo problemas ali naquele lugar com os filisteus, então eles vão para um outro poço, acham água de novo, os filisteus vêm para ter contenda com eles, eles vão para outro lugar, até onde eles acham água de novo, enfim, a história vai dizendo que Isaac, ele vai mudando de lugar em lugar, ele vai cavando poço, vem o inimigo e pegou, ele vai para um outro lugar, cava de novo, vem o inimigo e pegou, vai para um outro lugar, cava de novo, ele vai e continua, então cavar poços dá trabalho, irmão. Você desentulhar esse lugar de acesso do evangelho, às vezes não é fácil. E isso é sobre a sua própria vida e também sobre a vida do outro. Você vai precisar gastar tempo. Isaac não peregrinou muito tempo naquela terra. Ele precisou ficar ali até cumprir tudo aquilo que ele tinha que cumprir, que era a direção do Senhor. Então, no seu contexto natural, quando você estiver vivendo as suas relações, enfim, as situações da sua vida, cave os poços até o momento que o Senhor te levar para outro lugar, até o momento que o Senhor te levar para outra situação. E mesmo que nesse caminhar você venha dar acesso ao Senhor para alguém, se esse poço for entulhado, for fechado, ou se alguém vir roubar ele de você, vai para outro lugar, cava outro. Entulhou, fechou, pegaram de você, vai para outro lugar e cava outro, mas não deixa de dar acesso para as pessoas sobre Cristo. Não permita com que as pessoas não bebam dessa água, não desiste. Isaac, ele foi perseverante em obedecer o Senhor, e a Bíblia diz que ele ficou até chegar lá onde ele cavou o poço de Berseba, que é o lugar onde ele habitou, e ali ele constrói um altar ao Senhor. Então fique na sua terra de Gerar, cavando os seus poços, até o Senhor te levar para o seu lugar definitivo, ou a situação definitiva, mas até lá, insista em cavar os poços. E nós, assim como Isaac, nós somos chamados para desentulhar poços, nós somos chamados para cavar novos poços. Onde nós estamos, dê acesso a água limpa, a água verdadeira, a água potável, para que as pessoas bebam de Jesus. E eu vou além, irmãos, porque isso aqui fala sobre o outro, e esse outro começa dentro da nossa casa, sim, na nossa família, no nosso contexto natural, às vezes pessoas que não têm acesso ao evangelho, mas muitas vezes o Senhor também nos coloca. Dá aí rapidamente, só uma olhadinha para o lado aí. Tem alguém do seu lado, não tem? Talvez você está sendo chamado para ajudar esse irmão a desentulhar os poços dele. Eu gosto demais daquele texto, né? Quando Jó está passando por toda aquela labuta, né, da vida dele, que os irmãos sabem. E quando ele está assim, sei lá, no ápice da dor dele, aí ele é levado a orar pelos amigos, né? Pelos amigos dele. Irmãos, às vezes, você vai ser levado a ajudar um irmão, uma pessoa, a desentulhar os poços dele, a cavar ali para que ele beba água limpa, mas talvez você está vivendo um momento muito difícil na sua casa, na sua vida. Não espere as coisas ficarem boas para que você vá ao outro. Porque muitas vezes, quando a gente fala de pregar o evangelho, a gente tem uma tendência de achar assim, não, tudo precisa estar muito bem, tudo muito resolvido, ou tudo muito bem ordenado. Aí depois que tiver tudo muito bom aqui na minha casa, não, Jesus, agora eu estou pronto para ajudar os meus irmãos. Irmãos, se você esperar isso aqui acontecer, você vai morrer esperando. Porque sempre vai ter alguma situação a resolver. Você sempre vai estar enfrentando algum problema, alguma dificuldade. Porque o dia que você resolver um problema, surge outro, irmão. E é assim até você e eu, nós morrermos. A gente vai continuar enfrentando problema. Mas isso não quer dizer que você precisa continuar aqui e não olhar para quem está do seu lado e ajudar o seu irmão a desentulhar o poço dele. Porque talvez a resposta na vida dele é você. Assim como outra pessoa pode vir a ser resposta na sua vida. Então nós temos a oportunidade de nos ajudar mutuamente,
Porque esse é o papel de igreja, esse é o papel de corpo, esse é o sentido de nós estarmos aqui. Não é só a gente reunir com pessoas que a gente gosta ou que a gente quer estar perto, mas é você caminhar e construir na vida do outro um poço de água limpa todo dia, para que ele beba dessa água e venha outro e cave na sua vida e você beba dessa água, e assim nós vamos crescendo como um corpo, como a igreja do Senhor. No início desse ano, na primeira palavra do ano, o Juliano ele trouxe aqui algumas diretrizes, algumas direções que o Senhor tem dado, para a vida dele, para o presbitério, sobre aquilo que nós vamos caminhar nesse ano. E uma das coisas que ele disse é exatamente, comunica com essa palavra, de nós levarmos acesso para alguém. Então, nesse ano, meu irmão, busque que seja uma pessoa, que seja alguém, para que você dê acesso a essa pessoa para beber de água limpa. E às vezes, como eu disse, olha, aqui no seu contexto natural, quantas pessoas já estiveram aqui conosco, que talvez não estão aqui, que você sente falta, que você observa que não está no corpo junto conosco, precisando de você ir lá e arrancar as pedras desse poço dela, ajudar ela a desentulhar, a ter acesso novamente a uma água limpa. É para isso que nós somos chamados, irmãos. É para isso que o Senhor nos levanta, assim como Isaac, para achar esse lugar aonde a água acessa, onde as pessoas têm a oportunidade de beber de Jesus. Amém? Fica de pé no seu lugar. Glória a Deus. Amém. Se você puder, feche seus olhos. Uma coisa que eu entendo no Senhor é que todas as vezes que nós temos acesso a uma revelação, a uma palavra das Escrituras, nós nos tornamos responsáveis por aquilo que nós ouvimos. Nós nos tornamos responsáveis por aquilo que nós recebemos e um dia o Senhor, Ele cobrará de nós aquilo que você recebeu. Ele não vai cobrar além, mas de aquilo que você ouviu, daquilo que você recebeu, daquilo que de alguma forma você teve acesso, isso você e eu, nós nos tornamos responsáveis. E uma coisa, meu irmão, é que nós entendemos nessa manhã, é que o Senhor nos chama para esse lugar. Que existe esse lugar na vida de cada um de nós, para que a gente acesse as pessoas, e para que as pessoas tenham sim a oportunidade de beber da mesma fonte limpa que você bebe. Irmãos, nós não podemos ser egoístas, nós não podemos ser egoístas com as porções que nós recebemos de Jesus. Aquela mulher sentada ali na beira do poço, ela recebeu, e olha que ela recebeu em uma conversa com Jesus. Uma conversa que ela teve. Aquilo mudou a vida dela e mudou o rumo das pessoas que estavam junto dela. Quantas conversas eu e você nós não temos com Jesus diariamente? O rumo da vida de quantas pessoas está sendo mudado? O que nós estamos fazendo com esses poços diante de nós, irmãos? Isso é muito sério, muito sério. Mas talvez você ouve uma palavra como essa nessa manhã, e você fala: Senhor, mas os meus poços também estão entulhados. Senhor, mas eu acho que eu não estou bebendo água. Senhor, eu não estou tendo acesso. Existe um lugar dentro de mim que talvez está contaminado, está sujo. Ou aquilo que eu estou bebendo, Jesus, pode ser tudo, mas não é água viva, não é água potável, não é uma revelação do Senhor. Mas nessa manhã, irmão, eu declaro sobre a sua vida, que você tenha acesso às águas limpas, e que essas águas possam jorrar de dentro de você. Que
aquilo que você beber, irmãos, vai transbordar. Pensa aí num vaso, num cântaro, onde você vai colocando água e essa água enche esse vaso até o ponto de transbordar. Eu declaro sobre a sua vida nessa manhã, o Senhor te enchendo ao ponto de transbordar. Para que as pessoas bebam dessa fonte. Jesus, nós estamos aqui nessa manhã. E nesse momento, Senhor, desentulha os nossos poços. Ah, Senhor, nos dá dessa água limpa e cristalina, Jesus, de beber dela, a ter acesso a um evangelho puro e simples. Senhor, e são essas águas que vêm do Senhor, que vêm do trono do Senhor. Jesus, nós queremos sim ter os nossos poços limpos, Jesus. Vem sobre o coração dos meus irmãos, Pai, nessa manhã. Vem sobre o meu coração, Jesus, nessa manhã. Purifica o nosso interior, Jesus. Que seja verdadeiro, Pai, que seja acessível, que seja, Jesus, como aquela mulher que bebeu dessa água pura, Pai. Senhor, nós queremos jorrar para a eternidade, nós queremos transbordar para a eternidade. Leva-nos, Deus, a facilitar esse acesso aos irmãos. Leva-nos, Deus, a facilitar dessas águas para todos aqueles que passarem pela nossa vida, todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho. Senhor, que eles bebam dessa água, que eles bebam dessa fonte, que eles bebam de Jesus, que eles bebam da revelação do Cristo. Pai, nós queremos que essa água alcance, Deus, a todos que o Senhor a nós nos entregar. Nos ajuda, Senhor, a enxergar essa verdade. Nos ajuda, Jesus, a enxergar essa missão que o Senhor nos dá. A enxergar, Jesus, que as pessoas precisam desse acesso. As pessoas precisam encontrar contigo. As pessoas precisam ouvir do Senhor. As pessoas precisam, Deus, beber dessa água, que não é uma água comum, mas que é uma água, Deus, que mata toda a sede. Uma água, Deus, que tira toda a necessidade. Uma água, Deus, que nos completa. Uma água, Senhor, que nos limpa. Uma água, Senhor, que vem de Ti. Nós queremos beber. Vem sobre nós nessa manhã, Jesus. Clame a Ele, meu irmão, nessa manhã. Só você sabe como está a sua fonte aí, como que estão os seus poços dentro da sua vida, irmão. O Senhor pode desentulhar isso nessa manhã. E o Senhor pode te colocar como esse trabalhador para ajudar os irmãos. Nós estamos aqui, Jesus. Existe um rio